Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Portaria número 199, de 9 de novembro de 2018. Que aprova o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 41. A Coordenação Geral de Promoção da Cidadania compete: inciso 1. Promover estratégias para a promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares em políticas públicas e programas voltados à educação, cultura, lazer, esporte, saúde, saúde mental, capacitação e qualificação profissional, inserção laboral e geração de renda, assistência social, assistência jurídica, efetivação dos direitos humanos e acesso à assistência religiosa, entre outros, reconhecendo as diversidades e as necessidades advindas do gênero. Inciso 2. Articular com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais voltados à execução de políticas de promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Inciso 3. Apoiar técnica e financeiramente estados, Distrito Federal e municípios e entidades privadas na elaboração e execução de projetos de promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Inciso 4. Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração, e aprovar os projetos apresentados por estados, Distrito Federal e municípios, de promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Inciso 5. Apoiar a coordenação geral de gestão de instrumentos de repasse no acompanhamento físico dos instrumentos de repasse voltados à promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Inciso 6. Monitorar a implementação de projetos voltados à promoção da cidadania e inclusão social, assegurando o alinhamento com as diretrizes no tema. Inciso 7. Desenvolver e aplicar estratégias de monitoramento, avaliação de processos e resultados, coleta, análise, tratamento e proteção de dados e de análise das informações produzidas de forma transparente. Inciso 8. Analisar os dados quantitativos e qualitativos referentes às ações temáticas de competência da Coordenação Geral, publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 9. Articular o intercâmbio de conhecimento e práticas com órgãos nacionais e internacionais correlatos ao tema. Inciso 10. Elaborar e promover modelos de gestão relacionados à promoção da cidadania e inclusão social, com a difusão de metodologias e diretrizes nacionais. Inciso 11. Subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais no desenvolvimento de suas competências em matérias relacionadas à promoção da cidadania e inclusão social. Inciso 12. Assegurar a perspectiva de valorização e promoção das diversidades nas políticas. E, inciso 13, assegurar a participação e o controle social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas de promoção da cidadania e inclusão social. Artigo 42. A coordenação de saúde compete: inciso 1. Coordenar ações, planos, projetos e programas que visem a prestação de assistência integral à saúde das pessoas privadas de liberdade e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 2. Apoiar os estados, o Distrito Federal e municípios na implementação e o acompanhamento da Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional, NAISP. Inciso 3. Promover e acompanhar ações de saúde mental das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 4. Promover e acompanhar ações de assistência farmacêutica das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais.
Inciso 5. Promover e acompanhar as ações do Plano Nacional de Imunização das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, pessoas egressas do Sistema Prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 6. Promover e acompanhar o acesso ao Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS das pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional, pessoas egressas do Sistema Prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 7. Apoiar financeiramente o aparelhamento de unidades básicas de saúde e centros de referência à saúde materno-infantil em estabelecimentos prisionais e unidades móveis de atenção à saúde. Inciso 8. Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração dos projetos apresentados por estados, Distrito Federal e municípios e entidades privadas, voltados à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 9. Apoiar a Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse no acompanhamento do cumprimento do objeto dos instrumentos de repasse voltados à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 10. Monitorar a implementação de projetos voltados à saúde, assegurando o alinhamento com as diretrizes no tema das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. E, inciso 11, analisar os dados quantitativos e qualitativos referentes às ações temáticas de competência da coordenação, publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 43. A Divisão de Assistência Social compete: inciso 1, coordenar ações, projetos e propostas de convênios que objetivem garantir a assistência social e o acesso à assistência religiosa à pessoa privada de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 2. Articular com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais e organizações da sociedade civil o desenvolvimento e a implementação de ações, planos, projetos e programas que promovam a assistência social das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 3. Articular com representantes e integrantes de entidades religiosas e de órgãos federais, estaduais e municipais, ações, planos, projetos ou programas que promovam o acesso à assistência religiosa em âmbito prisional. Inciso 4. Articular com entidades e órgãos federais, estaduais e municipais a regularização e emissão da documentação pessoal das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 5. Promover e acompanhar ações relacionadas à assistência material. Inciso 6. Promover e apoiar ações voltadas à manutenção e fortalecimentos dos vínculos familiares e sociais, dentre elas, os relacionadas com o direito às visitas social, virtual e íntima das pessoas privadas de liberdade. Inciso 7. Apoiar, técnica e financeiramente, os estados, Distrito Federal, municípios e organizações da sociedade civil, na implantação de estruturas que objetivem a prestação da adequada assistência social às pessoas privadas de liberdade. Inciso 8. Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração, e aprovar os projetos apresentados por estados, Distrito Federal e municípios e organizações da sociedade civil, voltados à assistência social. Inciso 9. Apoiar a Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse no acompanhamento da execução física dos instrumentos de repasse voltados à assistência social. E, inciso 10, monitorar a implementação de projetos voltados à assistência social. Artigo 44. A coordenação de educação, cultura e esporte compete: inciso 1, coordenar a análise de ações, planos, projetos, pesquisas e programas que visem a elevação de escolaridade, a capacitação e qualificação profissional, a promoção da cultura e do esporte das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 2. Articular a implementação do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, PESP.
Inciso 3. Fomentar a realização de projetos de alfabetização, de educação de jovens e adultos em ensino superior às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, egressos do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 4. Articular com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais o desenvolvimento e a implementação de ações, planos, projetos e programas que promovam a educação profissional e tecnológica, EPT das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 5. Coordenar ações, planos, projetos e programas que visem a qualificação profissional das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e pessoas em cumprimento de alternativas penais. Inciso 6. Articular a implementação de ações, planos, projetos e programas que objetivem o desenvolvimento cultural e artístico das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 7. Articular a implementação de ações, planos, projetos ou programas que objetivem o desenvolvimento de atividade esportiva para as pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 8. Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração dos projetos apresentados por estados, Distrito Federal e municípios e entidades privadas, voltados à educação, capacitação profissional, cultura e ao esporte. Inciso 9. Apoiar a Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse no acompanhamento do cumprimento do objeto dos instrumentos de repasse voltados à educação, capacitação profissional, cultura e ao esporte. Inciso 10. Monitorar a implementação de projetos voltados à educação, capacitação profissional, cultura e ao esporte, assegurando o alinhamento com as diretrizes no tema. E, inciso 11, analisar os dados quantitativos e qualitativos referentes às ações temáticas de competência da coordenação, publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 45. A coordenação de trabalho e renda compete: inciso 1, coordenar ações, planos, projetos ou programas que visem a promoção do trabalho e emprego para pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 2, articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, com vistas à execução de programas e políticas de trabalho e renda. Inciso 3, fomentar empreendimentos de economia solidária. Inciso 4, apoiar, tecnicamente, os estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas para o cumprimento das normas de segurança do trabalho das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 5, apoiar estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas na elaboração e execução de projetos voltados ao fomento de trabalho e renda em estabelecimentos penais. Inciso 6, articular ações, planos, projetos e programas que objetivem o fomento do trabalho e renda para pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 7. Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração, dos projetos apresentados por estados, Distrito Federal e municípios e entidades privadas, voltados ao fomento do trabalho e renda. Inciso 8. Apoiar a Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse no acompanhamento do cumprimento do objeto dos instrumentos de repasse voltados ao fomento do trabalho e renda. Inciso 9. Monitorar a implementação de projetos voltados ao fomento do trabalho e renda, assegurando o alinhamento com as diretrizes no tema. Inciso 10. Articular-se com órgãos competentes política de crédito visando a promoção do desenvolvimento com inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressos do sistema e pessoas em cumprimento de alternativas penais. E, inciso 11, analisar relatórios e levantamento de dados quantitativos e qualitativos referentes às ações temáticas de sua competência, publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Chegamos ao fim de mais uma parte da legislação. Bons estudos!